Boa noite. Então, vamos começar? Vamos só fazer uma prece para dar início ao nosso trabalho. Vamos fechar os olhos brevemente, só para a gente concentrar um pouquinho mais, procurar sentirmos melhor as energias que já nos envolvem. Então, vamos juntos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto e mentalizando a figura amorosa, luminosa de Jesus junto de nós nesse momento, envolvendo-nos num abraço carinhoso, fraterno, permitindo que sintamos nesse momento muita alegria, boas energias e harmonia. Que Jesus permaneça conosco nessa noite, possibilitando um entendimento melhor dos seus ensinamentos e que, acima de tudo, esteja conosco ao longo de nossa jornada terrena, permitindo que, por meio dos nossos esforços, consigamos aplicar no dia a dia seus ensinamentos, tornando-nos cada vez mais pessoas melhores, mais humanas, amorosas. Junto de Jesus, agradecemos ao nosso Pai de amor e de luz pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de bênçãos, recebendo nesse momento as melhores energias e que possamos sair daqui recolhendo todos os melhores ensinamentos e tudo aquilo que viemos buscar. Então, vamos dar início. Nessa noite, nós vamos falar de um tema muito importante, especialmente nos dias que estamos vivendo, dias turbulentos, confusos, cheios de preocupações. Então, nós vamos falar de mediunidade e transformação pessoal. Eu imagino que muitos de vocês saibam o que significa a mediunidade. Então, vamos começar tentando entender um pouquinho do que se trata esse tema. A mediunidade é como um sentido que todos nós possuímos e que nos permite uma comunicação, um contato mais próximo com a realidade espiritual que nos cerca. Então, quando nós falamos em mediunidade, nós estamos conectando duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. E aí talvez vocês estejam se perguntando, né? Poxa, nós estamos falando de um contato com o plano espiritual, eu não tenho mediunidade, o que isso aí tem a ver com a minha vida, com a minha transformação pessoal? Então, a gente vai tentar, ao longo da fala, entender como esta sensibilidade que possuímos pode nos auxiliar na transformação daquilo que somos e daquilo que gostaríamos de nos tornar. Agora, quando eu falo em mediunidade, já disse para vocês que essa sensibilidade do contato da matéria com o plano espiritual, o que é que vem à mente de vocês? O que é que vocês pensam quando a gente fala mediunidade? Será que lembram de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, alguma personalidade, ou alguma situação? Acredito que a maioria de nós, quando ouve essa palavra, lembra do fenômeno mediúnico, dos eventos de psicofonia, quando os espíritos se comunicam através da figura de um médium, por meio da psicografia, quando o médium escreve, passa uma mensagem, a vidência, né? Aquelas pessoas que têm a capacidade de enxergar o plano espiritual. Então, certamente, quando a gente fala em mediunidade, a maioria de nós remete ao fenômeno mediúnico. Mas a gente precisa entender que, se pegarmos a população, nós aqui nessa sala, talvez uma, duas pessoas tenham essa sensibilidade capaz de produzir um fenômeno mediúnico. Então, como a mediunidade existe em nós no dia a dia? Se a gente puder fazer uma comparação, vamos imaginar a audição. A maioria, talvez todos aqui, sejam capazes de ouvir. Mas já devem ter ouvido falar na audição musical. Já ouviram falar?
São pessoas que têm a capacidade de, a partir somente de ouvir uma música, transformá-la, passá-la para um instrumento, captar as notas musicais. Então, vejam, todos temos a audição, mas alguns têm uma capacidade, digamos assim, diferenciada dessa audição. A mediunidade, ela se desenvolve da mesma maneira. Todos temos esse sexto sentido, mas alguns têm uma sensibilidade um pouco maior. É só isso que vai diferenciar. E nós não vamos nos deter, quando falarmos aqui, no fenômeno mediúnico, porque a nossa proposta é entender como essa sensibilidade de que somos dotados pode nos auxiliar na condução mais acertada da nossa vida, das nossas escolhas ao longo desse caminho pelo qual temos que passar. Então, a percepção de que a mediunidade está ligada ao fenômeno mediúnico faz com que nós não nos identifiquemos como médiuns. Muitos sequer estudam mediunidade ou se preocupam com isso, porque, afinal de contas, não se consideram médiuns. Se eu não sou médium, com que objetivo eu vou estudar? Para que este sentido me interessa se ele não faz parte da minha vida? E aí a gente pode chegar, inclusive, ao ponto de identificarmos, encontrarmos pessoas que frequentam estudos e reuniões mediúnicas e não se consideram médiums. Numa reunião mediúnica, num ambiente sério, como ocorre na nossa casa espírita, a gente vai perceber que os médiuns em trabalho ocupam papéis. Cada um executa uma tarefa, assume um papel durante a reunião. E nem todos nessa reunião têm o que chamamos de mediunidade ostensiva. Ou seja, nem todos ali têm a capacidade sensitiva de dar passividade ao espírito para que ele se comunique ou para que ele escreva. A maioria dos integrantes de uma reunião mediúnica trabalha no que nós chamamos de apoio harmônico da reunião mediúnica. E sem estes indivíduos, a reunião não se desenvolve de forma equilibrada, porque são eles que dão a harmonia durante a reunião. Vocês já participaram de algum curso, ou talvez se lembrem quando estavam lá na escola, e a professora começava a falar, e alguns alunos começavam a dispersar, conversar. A aula não é a mesma. O professor se desconcentra, tem que ficar chamando atenção. A mesma coisa aqui. Se vocês estão concentrados no que eu estou dizendo, interessados, nós criamos um energético, todo mundo está focado, ajudam para que eu também consiga perceber as influências espirituais e possa passar para vocês a instrução da melhor forma possível. Então, a gente vai perceber que a mediunidade funciona dessa maneira, no nosso contato sensível com as energias que nos cercam. E aqui já fui até adiantando alguns passos para a gente perceber que nós podemos nos sintonizar de diversas maneiras com essas energias que estão ao nosso redor. Ou não. Eu posso não querer me conectar à ideia que está sendo passada nesse momento. E aí eu crio um campo refratário, né? A gente acaba não absorvendo aquela energia. Podem ser boas ou ruins. Aí vai depender, né, do ambiente onde estamos. Chico Xavier, um dos maiores médiuns que nós tivemos, talvez tenham pensado nele quando eu fiz a proposta, né, do que seria a mediunidade. Certa vez, ele foi questionado por um entrevistador, ele participava frequentemente, né, de entrevistas, questionamentos, e uma vez perguntaram a ele: Chico, você diria que a mediunidade é uma janela voltada para o céu? O entrevistador certamente associou a ideia dessa comunicação com a ideia da janela, e o céu, para ele, era o plano espiritual. E o que é que Chico respondeu?
Se me fosse possível definir a mediunidade, de minha parte eu diria que ela se parece com uma janela, voltada para a vida. E aqui nós temos uma profundidade imensa, muitos ensinamentos. Quando a gente associa a mediunidade a fenômeno mediúnico, a plano espiritual, a gente, na nossa rotina material, desassocia este sentido da nossa vida. Porque nós estamos na matéria, conectados nesse plano, pisando no chão firme. Como associar esta sensibilidade ao meu dia a dia? Mas aí Chico vem dizer que ela está voltada para a vida, para nós, para aquilo que somos. Então, ele nos remete à ideia de que todos temos esta sensibilidade, essa capacidade sensível dentro de nós. Então, isso é muito importante para a gente refletir sobre a nossa transformação pessoal. Então, quando a gente fala em mediunidade, nós estamos falando de um patrimônio da criatura humana. Desde que nós desenvolvemos a capacidade racional, nós permitimos esta conexão com o plano imaterial, espiritual que nos cerca. Então, ele compõe a estrutura psíquica do indivíduo. Mais à frente, nós vamos ver que Kardec fala justamente isso, que a mediunidade é uma composição psíquica daquilo que somos. E há registros de comunicações mediúnicas entre planos de matéria desde a pré-história. Quantos eventos, fatos, que talvez tenham pensado em situações específicas, coloquei só algumas imagens para ilustrar como a mediunidade foi se desenvolvendo ao longo das civilizações. Então, a gente vai ver ali pitonisas, sibilas, profetas, magos, os adivinhos, pessoas que, naquele contexto, eram consideradas especiais, diferentes, porque dotadas desta capacidade de comunicação com um plano invisível, falavam diretamente com deuses. Então, a gente vai ver que a mediunidade faz parte do desenvolvimento do ser humano. E certamente é um sentido que tende ainda muito a se desenvolver, a apresentar novas capacidades. No livro dos médiuns, que é dentro da codificação espírita, a obra que vai tratar em maior profundidade, especificamente da mediunidade, no capítulo 31, Kardec diz o seguinte: todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. A voz última que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Vamos lembrar que a doutrina espírita não é produto de um homem ou de um grupo de homens. Ela é produto dos espíritos. E ela chegou até nós pela via mediúnica. A mediunidade foi o canal que permitiu que a doutrina espírita nascesse e que então fosse organizada por Allan Kardec. E Kardec afirma que todos somos médiuns, todos temos um espírito que nos dirige, que nos acompanha e que podemos ouvir quando quisermos. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que nunca, em momento nenhum, tenha vivido alguma situação de sensibilidade excepcional. Todos nós, em algum momento, já dissemos: puxa, algo me fez mudar o caminho, eu tinha uma ideia certa, de repente resolvi mudar. Ou então você tem um sonho que te orienta, ou que te dá resposta na manhã do problema que você precisava. Como que essas coisas acontecem? Da onde vem? Então, todos nós
temos essa capacidade e essa sensibilidade, mas nem sempre nós nos damos conta desse fato, dessa situação. E como Kardec diz, né, a voz última que fala ao coração. Quando a gente está numa grande dúvida, num grande dilema, e nós, em prece, pedimos um apoio, a gente escuta no coração, na mente, algo que nos encaminha, que nos direciona para a melhor tomada de decisão. Essa é a mediunidade em ação. Para todos nós, simples mortais, pessoas comuns, que não tem nada de excepcional. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte, que o médium, por si só, ao entrar em contato com os espíritos, perceber a dimensão espiritual, adquire uma convicção interior que não depende de terceiros. Essa é uma das grandes maravilhas da doutrina espírita, porque ninguém precisa nos dizer que existe um plano diferente, existe algo que nos envolve, porque nós podemos sentir. E em sentindo, nós adquirimos convicção de que é real. Isso é fundamental, porque nós construímos esse passo por nós mesmos. Então, a gente vai ver que no Espiritismo não existem ritos sacramentais, não existem segredos ocultos. A mediunidade não está colocada nas mãos de privilegiados ou de iniciados, como ocorre em muitas seitas, né? Não existem pessoas detentoras de conhecimentos superiores. O médium somos nós, a pessoa comum. Todos temos esse sentido em maior ou menor grau. O nosso desafio, e essa ideia da transformação pessoal, é percebê-lo, identificá-lo no nosso dia a dia, nas nossas ações rotineiras. E mais do que isso, perceber como eu posso aplicar este sentido na minha transformação pessoal e na prática do bem. Como eu posso usar isso para ajudar os outros? E quando eu falo em ajudar os outros, não estou falando de um trabalho de caridade, eu falo dentro de casa, ali no convívio com outras pessoas, no nosso trabalho, nas nossas relações diárias. Não precisam ser coisas grandiosas, mas como eu posso utilizar esse sentido para melhorar as minhas relações também? E, por fim, ali, né, o médium na visão espírita, ele não é uma pessoa especial. Voltando à resposta do Chico lá sobre a mediunidade, né, se me fosse possível definir a mediunidade, de minha parte eu diria que se parece com uma janela voltada para a vida. Talvez alguns tenham pensado, enquanto eu falava sobre essa sensibilidade, mas eu não percebo nada. Embora eu tenha dito que é muito raro encontrarmos uma pessoa que nunca sentiu nada de especial, talvez alguém possa dizer, mas comigo não. Eu realmente nunca percebi nada, nunca tive um sonho, nenhuma sensação, nenhuma intuição. Será que não tivemos mesmo? A gente vai ver que nós não nos damos conta de que percebemos. Aí a importância da fala de Chico, né? A mediunidade é parte da nossa vida. Devemos prestar atenção. Em muitas culturas, especialmente na cultura oriental, já é parte da tradição destes povos a ideia da interiorização, de um momento de silenciar-se, de ouvir somente o seu interior, de praticar a meditação, até como uma ideia de relaxamento, de desconexão com a vida, mas principalmente para poder parar, para ouvir-se, para se conhecer. E aí essa ideia, né? Às vezes a gente não percebe nada, porque a gente sequer para prestar atenção em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Será que é muito comum hoje, em entrevistas de trabalho, que o entrevistador pergunte:
quais são as suas qualidades e os seus defeitos? E aí a gente, tomado de surpresa, não sabe nem listar ali, se você for sincero, um conjunto de qualidades e defeitos. Garanto que se fosse perguntado do colega, do esposo, do irmão, a gente tem a lista pronta, Temos ali um pergaminho de defeitos. Mas e os nossos? Será que a gente sabe? A gente tem a nossa listinha? Não. A gente não para se olhar. Então, como é que eu posso dizer que eu não percebo? Que comigo não acontece? A gente entra na rotina, No dia a dia ali, as coisas vão acontecendo. E aí, eventualmente, quando você é intuído para desviar o caminho, o que a gente diz? Sorte que eu mudei o caminho. Quando, na verdade, nós fomos guiados, orientados, e, graças a Deus, ouvimos naquele momento. E tem uma pergunta que certamente vocês já devem ter ouvido várias vezes aqui, mas é que ela realmente é muito importante. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Lembram a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso aqui é ou não é mediunidade? A importância de termos clareza de que este contato entre planos é fato, é real. Mas a gente deixa passar. E nem se percebe quando, às vezes, o pensamento não é nosso. Quando nós somos influenciados, e muitas vezes, de maneira negativa. E aí a gente vê aquelas pessoas mais sensíveis e frágeis, que têm aquelas mudanças repentinas de humor. Tão alegres, de repente vem aquela tristeza, do nada. Não tem um fato que justifique alguma coisa que tenha acontecido, que dê razão àquela mudança de humor. Da onde vem essa mudança? Muitas vezes é essa percepção da coisa que nos cerca, mas a gente não para analisar. Então, a mediunidade é um fato real e que interfere efetivamente na nossa vida, nas nossas ações. Por isso, a gente precisa parar e começar a prestar mais atenção a essa ideia. Todos os homens são médiuns, como disse Kardec agora há pouco. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-los. Na fase evolutiva em que se encontra a humanidade terrena, nós ainda somos como crianças. E as crianças precisam muito dos pais perto, porque os pais são os orientadores, os cuidadores, para que não caiam, para que não façam coisas erradas, peguem objetos perigosos. Nós temos alguém que cuida de nós, porque nós também somos crianças ainda, e a gente faz muita coisa errada. Então, tem alguém do nosso lado, boa parte da nossa existência, nos orientando, mas nem sempre a gente ouve. Como a criança nem sempre ouve os pais, E às vezes precisa cair para aprender que não pode mais subir ali. Então, a gente tem que começar a dar um passo a mais na nossa evolução e nos tornarmos adultos, para que a gente tenha a capacidade de cada vez mais podermos andar sozinhos, pelas nossas próprias pernas, sem ter alguém do nosso lado o tempo todo, nos ajudando e nos guiando. Mas, por enquanto, nós estamos recebendo essa ajuda, só que nem sempre a gente ouve, E por que a gente não percebe? Como eu disse, porque nós não temos o hábito de prestar atenção às nossas próprias emoções, à nossa psique, à nossa mente. A gente não para se conhecer. Nós somos bombardeados por pensamentos estranhos aos nossos, mas, por não fazermos esta análise íntima, atribuímos tudo à nossa própria mente. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. A gente vai falar mais adiante que mediunidade é conexão. Conexão com o plano imaterial, mas conexão energética.
E o que é que se conecta de forma energética? As coisas. O pensamento. Então, quando eu penso aqui, né, nesses pensamentos estranhos, eu tenho que imaginar e refletir sobre as minhas práticas cotidianas. Eu assisto, leio, participo de ambientes sadios ou ambientes que contribuem para que os meus pensamentos sejam negativos. E aí eu vou ter cada vez mais, alimentando as minhas ideias, coisas ruins, que vão contribuir para que os meus pensamentos sejam também influenciados por outros pensamentos. Então, é a ideia, né, de também analisar de onde vem a ideia daquilo que eu estou pensando. Será que realmente é meu? Eu tenho o hábito de pensar coisas desse tipo? E aí a gente vai começando a diferenciar o que é nosso daquilo que não é. E facilita daí na nossa prática, né, quando tivermos que agir de forma mais assertiva. O livro dos médiuns, logo na introdução, tem uma passagem fundamental para todos nós. Kardec diz assim: a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e de suas consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama o estudo sério, perseverante e em profundidade. Como eu disse lá no início, se a gente não se identifica como médium, a gente não se preocupa com essa situação. A partir do momento que nós entendemos que todos temos essa sensibilidade ativa dentro de nós, nós temos o dever de estudar, de nos aprofundarmos para começarmos a nos melhorar. Esse é o objetivo de estarmos todos aqui nessa jornada, tentarmos de alguma maneira subir um degrau na nossa evolução. Então, se a gente quer se melhorar, tirar um pouquinho dos nossos defeitos, colocar um pouco mais de virtudes, a gente precisa estudar, conhecer, porque é a partir do entendimento que eu posso afirmar que faz sentido para mim ou que não faz sentido. E aí eu, por mim mesmo, vou dando os meus passos, direcionando a minha vida num caminho melhor, um caminho mais iluminado. Kardec, em vários momentos da sua existência, em várias das suas obras, especialmente na Revista Espírita, ele pontua essa ideia da necessidade do estudo sério da mediunidade. Precisamos estudar a mediunidade para observarmos as consequências morais deste estudo. Não basta o fenômeno pelo fenômeno, não basta frequentarmos uma reunião mediúnica para observarmos os espíritos se manifestando, é preciso ter consequências morais. Participo de uma reunião mediúnica, observo lá os fenômenos acontecendo, sou médium, aí eu saio da reunião mediúnica, opa, virei a chave, agora eu estou fora, agora eu sou outra pessoa, a mediunidade já não existe mais. Como não? Não dá para a gente tirar a mediunidade. Tem muita gente que tem a mediunidade que nós chamamos ostensiva, capacidade de psicografia, psicofonia, psicometria, vidência, e a pessoa tem medo. Ela não quer desenvolver, é como se, de repente, eu estou olhando, ponho a mão na frente dos meus olhos, eu não enxergo mais. Não é possível, eu vou continuar enxergando, tem alguma coisa na minha frente, mas eu continuo enxergando. A mediunidade está em nós, ela faz parte da nossa realidade, não tem como tirar, não tem como deixar de ser, queiramos ou não. Então, a gente tem que pensar nas consequências deste dom, desta capacidade. Se eu utilizo este instrumento de forma positiva, numa reunião mediúnica, auxiliando entidades, mas, acima de tudo, me ajudando, eu também tenho que pensar da forma como eu vou usá-la ali fora, na minha vida, na minha casa. Porque, afinal de contas, aonde quer que eu esteja, há espíritos, pessoas me influenciando. Como é que eu vou reagir, agir diante desta realidade constatada? No livro Missionários da Luz, de André Luiz,
na psicografia de Chico Xavier, eu vou citar bastante esse livro hoje, tem uma fala lá que diz assim: não basta perceber, é preciso santificar esta faculdade no exercício do bem. É a prática que demonstra que nos transformamos. Jesus, quando esteve entre nós, ele, aliás, veio não para falar, não deixou nada escrito. Ele deixou exemplos. Ele fez. E ele mostrou que é por meio de ações que nós modificamos o rumo da nossa história. Então, não basta acreditar em fenômenos mediúnicos, vê-los, participar de situações, se essa sensibilidade não me ajuda a ser uma pessoa melhor. O objetivo dessa sensibilidade é ser sensível ao outro, ser cooperador, identificar-se na dor alheia, pessoa também. Então, é esse nível que nós temos que atingir dessa capacidade sensitiva. Kardec, quando falava ali nas consequências morais, ele não estava se referindo à moral da sociedade europeia do século XIX, ou à evolução moral de uma civilização. Ele falava muito mais em práticas. E ele dizia que se referia a uma condição psíquica do ser humano, que nos dá a capacidade de enxergar a realidade da vida sob uma ótica transcendente, cujo referencial é Jesus. São palavras de Kardec. Então, quando a gente entende a mediunidade, nós precisamos pensar neste canal como uma possibilidade de ver a vida para além dos planos da matéria, para além dessa realidade que nos cerca, e entender que a vida é muito mais. Transcender a matéria. E, nesta jornada, eu vou transformando, tendo como guia Jesus, o nosso maior guia de todos. E os seus exemplos estão aí, né, para a gente relembrar nos seus evangelhos. Então, a gente vai ver que essa condição psíquica cobra de nós essa transformação íntima. Então, a moral, ela se liga à espiritualização do ser, à busca incessante pela transformação interior, a busca pela evolução de todos os nossos sentidos, inclusive o mediúnico. A gente, lendo diversas obras espíritas, vê que a mediunidade tende a evoluir ao longo dos próximos anos, séculos, e tornar-se realmente um sentido muito mais apurado, podendo usá-lo, por exemplo, para comunicação não verbal, comunicação telepática. Hoje já existem pessoas que são capazes, dada a afinidade que possuem, de praticamente ler o pensamento do outro. Isso é uma capacidade sensitiva que nós podemos desenvolver. E isso certamente será algo muito comum na humanidade daqui a algum período. Então, a gente vai ver que a busca da evolução do que somos e o nosso esforço em nos melhorarmos é que vai garantir a evolução também desses sentidos. Aliás, Kardec, quando classifica lá o verdadeiro espírita, o melhor, o bom cristão, ele não vai dizer que é uma pessoa perfeita, pessoa que pratica só o bem, mas é a pessoa que se esforça por domar as más inclinações, as más tendências. Então, é o esforço que fazemos em nos conhecer, identificar as nossas dificuldades e trabalharmos para corrigi-las, que nos qualifica como indivíduos aptos a seguir aí no caminho da evolução deste planeta. Então, a gente vai vendo que é o esforço, né, que garante essa caminhada. E esse esforço tem que ser com Jesus. Sem o Cristo, ainda lá em Missionários da Luz, a mediunidade é simples meio de comunicação.
do qual, inclusive, muitos se utilizam para ganhar dinheiro, para atender aos seus propósitos materiais, desvirtuando completamente a ideia dessa sensibilidade. Porque o Cristo nos disse que nós temos que aprender a amar. Esse é o nosso maior desafio. Então, a gente desvirtua completamente a ideia da aplicação deste sentido. A mediunidade, então, deve ser um elemento de construção interior. E o desenvolvimento dela representa o nosso burilamento. Eu coloquei destacado aqui o desenvolvimento justamente pela ideia de que todos possuímos, mas a gente é capaz de ampliar, melhorar, aprimorar esta sensibilidade. Como quando uma pessoa, por exemplo, é cega ou torna-se cega e desenvolve uma habilidade muito especial no tato, pelo exercício constante daquela sensibilidade. A gente vai ver que a prática aprimora, sem dúvida, uma determinada habilidade. E aqui essa figura é ilustrativa, né? Nesta mediunidade, nesta sensibilidade, de acordo com a influência que nos cerca, nós temos influências boas, influências ruins. A qual delas vamos dar abrigo? E com qual vamos nos conectar? Depende de nós, daquilo que o nosso coração está sintonizado em determinado momento. O esforço diário, constante, é para que a nossa sintonia seja lá com o anjinho, digamos assim, né? Um anjo bom. Só que é muito difícil, né? A gente tem situações que nos cobram e nos testam a todo momento. Às vezes estamos no trânsito, dirigindo, alguém nos dá uma fechada e a gente não faz uma prece para a pessoa ali naquele momento, né? Então, a gente tem que tentar fazer esse exercício de, a todo momento, emanar coisas boas, não coisas ruins. É uma prática. É assim que a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. Afinal, a mediunidade nós desenvolvemos ou educamos? As duas coisas, né? Ambos caminham juntos. A prática, o exercício constante, como eu disse, aprimora essa habilidade. Mas nós somos chamados a ir muito além da ideia do desenvolvimento. O que nós temos que fazer, o convite de Jesus e o reforço que Kardec faz a partir dos ensinamentos de Jesus, é para a nossa educação, a nossa transformação. E é esse o nosso maior desafio. A prática, mais o esforço para o burilamento interior, vão conduzir a nossa transformação, faltou um R, pelo conhecimento e aplicação de virtudes. Aí aqui tem uma questão interessante, né? Transformação pelo conhecimento. Como eu disse há pouco, o estudo, o esforço para conhecermos mais, para entendermos, faz com que a gente desenvolva uma melhor discernimento sobre as atitudes que devemos tomar nos ensinamentos de Jesus. No Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6, Kardec faz uma classificação dos adeptos do Espiritismo. E ele diz assim, que a primeira classe de espíritas seria daquele que crê nas manifestações, mas se limitam a comprová-las, e para esses o Espiritismo é uma ciência experimental. É aquele que vai em busca do fenômeno mediúnico. A segunda classe é dos que percebem as consequências morais. São capazes de identificar que realmente o estudo da mediunidade traz consequências morais. Mas os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, se enquadram na classificação terceira, aqui na terceira categoria. Aqueles que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Espero que nós possamos nos enquadrar nessa classe aqui, daqueles que estão se esforçando por entender melhor.
Chico Xavier ainda recebeu mais uma pergunta relacionada à mediunidade que eu trouxe aqui para vocês, que é muito relevante. Como eu disse há pouco, existem pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva e não desenvolvem, têm medo, querem, se fosse possível, né, tirar essa capacidade da sua vida. E o que perguntaram a Chico foi: o que acontece a uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade, já que esta mediunidade pode ajudar muitas pessoas? Terá algum castigo, alguma cobrança? Vejamos o que ele disse. Energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência, em geral, nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando nossa mediunidade a serviço de todos. André Luiz afirma que todo bem que não se faz é um mal que se pratica. Então, vejamos a profundidade dessas ideias, né? A mediunidade, ela não precisa necessariamente ser usada num trabalho mediúnico, aplicada de maneira ostensiva, desde que em qualquer parte estejamos colocando-a a serviço de todos. Como eu já tinha dito, no lar, entre amigos, colegas de trabalho, nós podemos aplicá-la, tornando-nos referenciais de pessoas corretas, pessoas que escutam, pessoas que silenciam quando é momento de silenciar. É assim que a gente vai colocando essa nossa sensibilidade em ação. E aí a gente começa a perceber que muitas pessoas começam a nos procurar, porque querem ouvir um conselho, porque simplesmente querem falar, querem estar perto. É a nossa energia trabalhando, não necessariamente ali na reunião mediúnica. E a parte final, né, fundamental para todos nós: não basta não fazer o mal. É imperativo fazer o bem. Todo bem que não se faz é um mal que se pratica. Ao deixarmos de ajudar, de colocarmos os nossos dons, quaisquer que sejam, em auxílio do próximo, estamos nos esquivando de uma responsabilidade. E aí, energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Talvez, quem sabe, até se reverter numa doença, numa disfunção no corpo físico. A gente precisa canalizar essas boas energias, aplicá-las no exercício do bem. E a gente pode fazer isso em diversas ocasiões. A mediunidade, então, ela não é boa nem má. É o uso, seu uso, que depende das condições morais e intelectuais do seu portador. Por isso, é tão importante que estudemos e passemos a nos conhecer melhor. Porque são esses dois elementos, o intelectual, aliado a melhor capacidade moral de aplicação das práticas do Cristo, que nos permitirão o uso melhor dessa mediunidade. É um dever que nós temos de buscar aprimorar a capacidade que temos em nós. Não sei se sabiam, mas Adolf Hitler chegou a exercer a mediunidade num grupo em Berlim, no período de 1918. E ele acreditava ser, ele mesmo, a chibata com a qual Deus puniria a humanidade. Como se Deus fosse punitivo, né? Mas vejam a desvirtualidade, né? A desvirtuação de uma ideia a partir do uso de uma capacidade da qual todos nós somos dotados. O Espiritismo não nos cobra nada. Ele tem o papel de nos conscientizar a partir da necessidade que temos, né, de sermos melhores, mais humanos. Então, ele nos coloca, nos convida a estudar, racionalizar sobre aquilo que vemos, lemos, ouvimos, para que possamos avaliar sempre as duas perspectivas sob pontos de vista diversos.
Então, aplicando a mediunidade, nós podemos fazer o bem, seja lá estudando, trabalhando, orando, ouvindo, conversando, nas nossas práticas diárias. Como eu disse, mediunidade é sintonia, é conexão e nos acompanhará onde estivermos. Por isso, precisamos manter a mente constantemente vigilante, para a gente poder perceber quando algo não é nosso, quando nós estamos passando dos limites do que deveríamos pensar. Então, é muito importante a vigilância. Como já dizia Jesus, né? Orai e vigiai. Temos que estar constantemente atentos às nossas próprias emoções. Em Missionários da Luz, tem mais uma frase que diz: catalogar valores não significa vivê-los. É muito mais importante eu desenvolver um único valor na existência, mas efetivamente aplicá-lo, do que dizer, catalogar uma listinha ali de coisas que eu não consigo fazer. Então, não importa quantos, o importante é esse esforço, para um que seja. É a nossa tentativa que conta muito mais do que ficar listando. Eu trouxe aqui um livro para vocês, Pensamento e Vida. Fininho, mas profundo, não se enganem. Ele seria pesadíssimo se a gente pudesse avaliar todo o conteúdo que tem aqui. Nesse livro, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na introdução, ele nos explica que este livro é resultado de um curso que todos nós fazemos antes de reencarnar. E esse curso, ele resumiu, então, neste livro, que, aliás, foi vendido, todos os exemplares foram vendidos à tarde, não temos mais nenhum. Tem um apenas na biblioteca, mas eu vou recomendar outro ao final, para vocês que não têm a oportunidade de adquirir este, pelo menos por agora. No capítulo 2, Emmanuel faz uma comparação da nossa mente a um departamento de escritório. Ele diz assim que, num escritório, podem existir vários departamentos, várias funções, e ele diz que a nossa mente ela é composta, basicamente, de 5 setores. E que dentro desses 5 setores, dentre eles, um é o que governa todos os demais. É o que dirige verdadeiramente as nossas ações. E aí eu resumi para vocês o capítulo nesta imagem. Vamos tentar traduzi-la. Então, ele vai dizer que os 5 departamentos são inteligência, imaginação, memória, desejo, e quem governa tudo isso é a vontade. A inteligência é aquela capacidade que nós temos de aplicar na nossa evolução, na nossa transformação intelectual, no desenvolvimento das coisas, da cultura. A imaginação é a capacidade aplicada no ideal, na sensibilidade. A memória arquiva todas as nossas experiências, para que a gente possa ir lá registrar, olhar nesses registros o que fizemos, o quanto avançamos. E o desejo, que busca propósitos, aspirações, que no ideal devem ser superiores. Mas quem define todas essas ações destes campos cerebrais é a vontade. Se nós não temos vontade, nós não fazemos nada, porque é a vontade que nos direciona. E aí, pensando na inteligência, a minha vontade está direcionada para ler coisas produtivas, para estudar coisas interessantes. Quando eu navego na internet, eu estou buscando me aprimorar, ou eu fico ali horas no Instagram, de repente, é uma coisa útil ou não? Quando eu falo na imaginação, às vezes a gente não dá muita importância, né? Mas a imaginação da nossa mente, porque tudo que a gente imagina, quanto mais insistentes formos nesta imaginação, maior é a tendência de construção disso na realidade. Porque no plano imaterial aqui que nos cerca, o que imaginamos, nós já construímos.
E aí, aplicando a vontade, a gente realiza. Mas o que é que eu estou imaginando? Eu estou imaginando um mundo melhor? Coisas boas para mim, para minha família? Ou não? O que é que eu estou colocando de realidade no campo material que me cerca? No desejo. E no desejo, então, né? O que é que nós desejamos na nossa vida? Coisas? Bens? Ganhar na loteria? Ou desejamos ser melhores? Nos tornarmos pessoas melhores? Aonde a nossa vontade está sendo aplicada? E aí, se a gente pegar ainda essa vontade conectada com a mediunidade, imagine o que podemos fazer. Como conectar esse campo de contato com o plano espiritual com todos os demais departamentos mentais que compõem a nossa psique. Falando então de vontade, no livro Missionários da Luz, que está aqui, esse também é um livro muito interessante, temos ali na livraria, diz que a vontade desequilibrada desregula o foco das nossas possibilidades criadoras. Daí é que vem a necessidade das regras morais, porque são elas que vão controlar, cercear, limitar a nossa vontade. Renúncia, abnegação, disciplina. Lembram dos conselhos, os 3 conselhos de Emmanuel para Chico? Ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina. Se nós não tivermos disciplina em tudo que fazemos, tudo vira uma bagunça. E aí vou parafrasear Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. O que é que me barra nesse nem tudo me convém? Regras morais. Elas são fundamentais. Uma criança que cresce sem regras vira um adulto desgovernado, que não sabe cuidar da própria vida. Regras são essenciais, nos ajudam a limitar, a controlar a nossa vontade. E o sofrimento nos modifica e solidifica a nossa vontade. Porque é nos momentos de maior dificuldade que a gente começa a enxergar as coisas que realmente importam e que realmente têm valor. Basta lembrarmos aí um momento que vivemos há pouco, né, de pandemia, quando a gente estava lá numa situação de isolamento, sofrimento, e aí a gente começou a rever conceitos, rever valores e dar mais valor a coisas que realmente importam. Então, a gente tem que bendizer o sofrimento em nossa vida, porque é graças a ele que nós temos a possibilidade de moldar um pouco mais o nosso ser e direcionar melhor a nossa vontade, nossas capacidades sensíveis. A mediunidade, gente, é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Mesmo que não queiramos aplicá-la numa reunião mediúnica, como eu disse, no dia a dia podemos fazê-lo. É uma bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual, dando-nos a certeza, a convicção de que a vida é muito mais do que esse momento material. É graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. A mediunidade é coisa sublime. Para desenvolvê-la ou educá-la com proveito, deve-se adquirir conhecimentos teóricos e melhorar-se intelectual e moralmente. O progresso moral, sabemos, é o mais difícil. Porém, a vida nos ensina que as coisas adquiridas facilmente, pouco valor têm. Então, quando a gente se esforça, sofre, a gente dá muito mais valor a cada um desses passos. E, por fim, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma passagem em que o mentor Aulus fala que se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Nosso escopo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras.
Todos os homens, em suas atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Nós somos esse canal sensível que capta todas essas forças que nos envolvem. Como vamos usar esse canal? Como vamos aplicá-lo no nosso dia a dia? Tem um livro bem bacana ali na livraria, que é o Roteiro do Espírita. Não lembro bem o nome, depois vocês vejam ali com a Ivone, que é do Ney Prieto Pérez. Ele nos traz um manual prático do Espírita. Ele nos traz um manual das práticas que podemos fazer no nosso dia a dia para nos melhorarmos, para trabalharmos de uma forma mais intensa a nossa reforma pessoal, usando essa sensibilidade que todos possuímos. E que Jesus esteja conosco nessa caminhada, amparando-nos, guiando-nos, e que, acima de tudo, sejamos capazes de perceber essa ajuda em todo momento. Agradeço imensamente pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa noite e sigam em paz. Obrigada, gente.